Olá, boa noite, mais uma live. Estamos aqui para poder falar sobre saúde mental, né, diretamente da ESGPEM, no eixo qualidade de vida. E em nome do secretário da Secretaria de Cidadania e Justiça, Heber Luiz Fidelis, e do nosso superintendente, Orleanes Alves, queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo e a nossa convidada, Adria Simões, que prontamente, né, de coração aberto, aceitou o nosso convite. E nós vamos falar sobre saúde mental, quando procurar ajuda. É um tema muito importante nesse mês de setembro, onde abre-se mais espaços, né, para falar sobre a conscientização e a prevenção ao suicídio. Mas é um tema que nós precisamos falar mais, né? Falar mais abertamente sobre saúde mental, um mal que nos aflige. E vamos falar um pouquinho, dar um pouquinho de dados sobre depressão, né? A Organização Mundial de Saúde apresenta que 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem, né, com o mal do século, que é a depressão. E no Brasil, 11,5 milhões de pessoas. É uma doença incapacitante que traz outras comorbidades para a vida da pessoa e que muitas vezes é mal interpretada, né? Então, a nossa convidada vai falar dela. A nossa convidada não vai falar de neurocirurgia. É uma neurocirurgiã muito bem sucedida e que eu tive a honra de trabalhar com ela no pronto-socorro do HGP. E ela aceitou o convite para vir falar de saúde mental de coração aberto, para falar de verdade, né? Para falar da sua verdade, para falar da vida como ela é, tá? Então, eu peço à doutora Adria que se apresente. Seja pessoal, né? Ela pode acontecer pessoas jovens em um momento produtivo da vida e também para estar tirando aquele desmistificar que depressão é só aquele grau máximo, né? Que a pessoa, aquela caricatura que se tem na mente. Não, eu estou deprimida, eu tenho que estar em cima de uma cama, sem tomar banho, sem puxar o cabelo, sem trabalhar, sem me alimentar, e não é assim. Né? Existem várias formas, vários graus de depressão e você pode estar deprimido, nem se deu conta disso, né? E foi para estar conversando sobre isso, levando a minha história, para que chame a atenção das pessoas, esclareça, e quem sabe que esse nosso bate-papo aqui não pode estar auxiliando alguém que nem sabe que nesse momento está deprimido, né? E o grande risco que dessa doença, que não é tão valorizada assim, como eu brinquei na minha live, nós temos uma tendência de ser muito materialistas, né? A gente acredita naquilo que os nossos olhos veem, que a gente pode estar palpando. Alô? Ok? Então, e como a depressão, assim, teoricamente, você não vê, né, não vê uma ferida externa,
Então, ainda tem aquela questão do preconceito social, muitas vezes até da própria família, entender que a pessoa não está daquele jeito porque ela quer, né? Então, a gente está aqui para estar falando sobre isso. Certo. E nós vamos interagir muito com vocês. Vocês aí, de onde vocês estiverem, podem interagir fazendo perguntas que nós vamos estar respondendo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora Adria, bem específico, né, porque a grande dúvida das pessoas é quando procurar ajuda. E como a depressão ela acomete as pessoas de forma muito peculiar, né, com um quadro de sintomatologia, às vezes, diverso, eu gostaria de saber de você quais foram as alterações, né, comportamentais, sociais e metabólicas que fez você falar assim, acionou o disparador para falar assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E quanto tempo isso permaneceu para você falar assim, acender a luzinha e falar assim, olha, deu estado de alerta? Então, o que eu falei também na minha live é que eu demorei muito a procurar ajuda, né? E um dos motivos de estar abrindo a minha vida pessoal, de estar vindo aqui, é para dar esse alerta, para você não retardar tanto a procurar ajuda. Então, os sintomas, eles começaram com alteração do ciclo do sono. Eu passei a ter períodos de insônia. Está certo que eu tenho uma profissão que predispõe a isso, né? Mas, assim, o meu sono, ele modificou. Eu era uma pessoa que não tinha dificuldade para dormir. Comecei a ter que usar medicação para dormir, às vezes. Ou quando dormia, era um sono superficial, cheio de pesadelos, ou acordava na madrugada. Um sono não reparador, por mais que eu dormisse, vou tirar o final de semana, não vou sair. Por mais que eu dormisse, meu corpo acordava cansado, e a minha mente também, aquela sensação que eu não tinha descansado. E isso foram passando assim muito tempo, e eu, por ser médica, eu por achar que conhecia tudo, né, esse processo ele se arrastou por algum tempo. Né? E, em virtude disso, de não estar descansando o meu cérebro adequadamente, começaram a vir os sintomas físicos. Eu tenho uma rotina de vida puxada. Então, cheguei aqui no Tocantins com um estado de saúde físico e mental muito bom, né? Sem nenhuma comorbidade, como se fala, com 70 quilos. Então, eu comecei a aumentar de peso assim, exageradamente. Houve uma falência das minhas glândulas, começou com a tireoide, que parou de funcionar. Comecei a desenvolver diabetes, dislipidemia, que é colesterol elevado, e sempre correndo atrás. Faz uma atividade física aqui, uma dieta ali, aquele efeito sanfona. Até chegar num ponto que eu comecei a perceber que sozinha não estava dando certo. Entendeu? Então, assim, eu já estava com excesso de peso, eu de 70 quilos fui para 100 e tantos quilos, não lembro adequadamente aqui, já estava com diabetes, obesidade, hipotireoidismo, uma série de fatores, infertilidade, não conseguia mais engravidar, né? A disposição para o trabalho, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu tinha que fazer um esforço muito grande na manhã para levantar da cama, até esquentar, pegar no tranco, né? Então, essas coisas, dores musculares, eu tenho enxaqueca, as crises começaram a ficar mais frequentes, o humor sem paciência, né? Não que eu seja uma pessoa, um exemplo de paciência, não, mas assim, mudou, irritabilidade fácil, né? E a gente percebe isso com aquelas pessoas que conseguem tudo de você, que é teu filho, que até com tua filha você estava assim meio que sem paciência, era pequena. Então, assim, esses detalhes do dia a dia, concentração, uma coisa que eu gosto muito de ler, de estudar. E eu percebi que estava assim, eu tinha que, às vezes, voltar na mesma página várias vezes. Então, são sintomas que o teu corpo está gritando, que ele está cansado. Né? Então, começou assim, eu não sei te dizer hoje, depois de tanto tempo, necessariamente em que ordem isso foi aparecendo, mas quando eu assustei, eu não me reconhecia mais. Fisicamente e
comportamentalmente, entendeu? Sabe, quando você não consegue se olhar no espelho, eu não tirava mais fotos. Não é só físico, né? Eu não sentia bem comigo mesma, eu estava com vergonha do que eu estava me transformando, entende? Sem dúvida, eu tinha vergonha. Falei, gente, como é que eu cheguei nesse tamanho aqui? Eu não vou dizer, se eu disser que a forma física não estava me incomodando, claro, a mulher se preocupa com a forma física, mas esse não foi o fator principal. Foi estar lidando, estar no consultório, orientando meus pacientes, olha, você tem que fazer isso, você tem risco de AVC, você tem risco de infarto. E começaram uma sucessão de pessoas conhecidas adoecendo e próximas de mim. Foi até um médico, colega nosso, que num plantão eu tive que operar, que ele fez um AVC, eu tive que operar. Aí aquilo mexeu muito comigo, sabe, Marluce? Hoje, não foi só aquilo, eu já vinha num processo de procurando ajuda, né? Já estava fazendo acompanhamento psicológico, fazendo acompanhamento com endócrino, tomava assim de manhã uma sacolinha de remédios, mas eu não estava satisfeita. Jovem, gente, eu sou jovem, quero ver minha filha. Então começaram aqueles questionamentos, né, existenciais. Eu tenho todo o potencial para voltar a ter a forma que eu tinha, porque não era mais só questão de estética. Estética também, a gente se sente bem, né? Botar uma roupa que você escolhe, não ter que estar sofrendo em provador para ver se a calça entra, ficar triste. Quantas vezes eu não entrei numa loja e eu queria aquela roupa e saía sem comprar nada? Isso me entristecia muito. Mas a questão foi, meu Deus, se eu não tomar uma atitude agora, o que eu falo para os meus pacientes e para os meus familiares, eu digo para vocês, se de 5 anos para cá eu não tivesse segurado firme nessa mudança, nesse propósito, talvez eu nem estivesse aqui. Porque eu tenho uma família com um histórico familiar muito grave de doença cardiovascular, de diabetes, de morrerem jovens. Eu falei, eu não quero isso. Eu quero ver a minha filha formar. Aquelas coisas que os pais querem, né? Eu tenho muito ainda para contribuir, né? O que eu estou fazendo comigo? Né? Então, esses questionamentos, claro que associado à questão estética, mas eu sentia dores. Gosto de jogar voleibol. Eu não estava conseguindo acompanhar as meninas do treino, porque cada vez que eu treinava, eu voltava com era o joelho, era a coluna, excesso de peso. Então, comecei a deixar de fazer coisas que eu gostava por excesso de peso e também a questão da saúde. Cansava fácil, não subia uma escada, sabe? Eu falei, gente, o que eu estou fazendo comigo? Então, essa junção de coisas, não sei te dizer em que ordem que foram, mas tudo isso estava me incomodando muito, muito. Marlúcia, eu me envergonho de dizer, porque uma mulher esclarecida como eu, mas eu fiquei me medicando. Eu sou médica, eu reconheci que eu estava com depressão, eu prescrevi um antidepressivo para mim, comecei a fazer muita leitura, procurei uma colega na época da psicologia, não foi nem psiquiatra, procurei um psicólogo,
Fiz quando eu senti que eu estava melhor. Sabe aquele negócio que quando apaga o incêndio, em vez de você fazer a manutenção, deu uma relaxada e comecei a trabalhar. E as coisas, quando você vê, você já está no mesmo ciclo vicioso de muito trabalho, pouco tempo para lazer, pouca atividade física. Então, assim, até eu tomar a decisão firme, no mínimo uns 8 anos, Marluce. Tentando sozinha, entende? Sem dar a mão à palmatória e procurar o colega e fazer direitinho. Pelo menos uns 8 anos, foi muito tempo. Qual o maior fator dificultador para você falar assim, vou procurar ajuda, preciso de ajuda? O que dificultou eu procurar ajuda foi preconceito. Eu comigo mesma. Eu fiquei, meu Deus, e se descobrirem que uma médica está depressiva, quem é que vai confiar em mim? E, tipo assim, outra coisa também, eu não quis contar para a família, eu não abria para os amigos, eu me fechei. Eu queria, assim, passar para minha filha aquela coisa de mãe perfeita, que eu era forte, que eu conseguia criar ela sem pai, que eu tinha que ser um modelo de perfeição. Essa questão de mistura de orgulho com querer ser super-herói e não mostrar que você é um ser humano, que você tem fraquezas, que você é falível, sabe? Eu falei, não, eu tenho que mostrar que para ela ver que eu tenho que ser um modelo, já que o pai não está presente. Hoje eu sou casada, mas nessa fase inicial eu não estava com meu marido. Enfim, e essa coisa de querer ser perfeita, de ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, tudo muito excelente, sabe? Muito estudo, muito isso, muito aquilo. E o que eu podia fazer de melhor por mim mesma era me amar, era não ser tão crítica comigo mesma, né? Eu fui o meu maior carrasco nesse processo aí. Como que a gente consegue fazer isso, né? A gente cuida dos outros, eu como cuidadora, né, nessa minha live eu falei, gente, quantas vezes eu não fiz a diferença na vida das pessoas e na minha eu só sabia ser crítica, exigir perfeição, cumprimento de metas, e era uma pós, e era isso, e era aquilo. E a Adria, pessoa, estava escondida, muito, muito enterrada aí no meio de um monte de coisas, né? Então, foi isso, uma mistura de uma série de sentimentos, preconceito, orgulho, não querer demonstrar fraqueza para a sociedade, né? E que é uma grande bobagem, né? Nada como a maturidade, né? A gente vai amadurecendo, vai sofrendo, e eu não desejo que ninguém procure ajuda, espere tanto tempo e pela dor, né? Demore tanto a procurar ajuda, a admitir que, gente, não é feio, não é nada disso, não é fraqueza, nós somos humanos, nós somos falíveis, independente do nível intelectual, financeiro, a gente precisa de ajuda em algum momento da vida. Nós não somos autossuficientes, né, doutora Adria? De jeito nenhum. Nós não somos uma ilha, né? E quem acredita que consegue tudo sozinho, infelizmente vai passar por esse processo que eu passei, que eu até falo, eu não sou de mimimi, né? Não estou aqui para dizer, coitadinho de mim, de jeito nenhum. Eu quero é alertar as pessoas que não deixa, não leve 8 anos, não leve... Né? Poderia ter acontecido uma catástrofe, graças a Deus não aconteceu, porque chegou a momentos, eu nunca planejei suicídio, nunca planejei, mas no auge de momentos da minha dor, que vinha aqueles pensamentos intrusos, qual que é o objetivo de que eu estou aqui? Para que estar aqui? É só trabalha, paga a conta e se cobra e estuda, né? Então, assim, graças a Deus, consegui afastar esses pensamentos intrusos. Em nenhum momento, eu sempre falo dessa questão espiritual, né? Que é muito importante, além de ter procurado ajuda de medicamentos, de terapia, mas, assim, o risco que eu estava colocando é a minha vida, né? Vamos só testar o microfone. Dê um sinal aí para a gente se o meu microfone voltou ao normal. Vocês que estão de casa, aí nos ajude, né? Porque o meu microfone está faltando o áudio. Dê um sinal aí, vocês aí. E nesse intervalo eu quero mandar um beijo para o Cariri,
E eu espero que vocês escutem que eu estou mandando um beijo para o Cariri, porque eu prometi. Não sei Sim. quem é o Cariri, mas um beijo, Cariri. Olha aí, a doutora Ádia também compartilha da... Quero mandar um beijo enorme para o Cariri e também para o HGP, porque o HGP foi na nossa casa, né, doutora Adria, minha, né? Hoje eu não estou mais lá, mas foi uma grande honra trabalhar ao seu lado e saber o tanto que você se esforça para a cura dos seus pacientes, né? O tanto que é melindroso, é uma área extremamente melindrosa a sua, e o quanto você se preocupa com a vida, né? E é um lugar de trabalho de emergência, aquilo que não dá para esperar, que é aquela hora, né? E para mim foi muito gratificante trabalhar com pessoas tão competentes lá no HGP, aonde eu deixo meu abraço para vocês também, que estão aí na linha de frente, né, nessa batalha contra o Covid. Não podemos deixar de agradecer que você, aqui nesse momento, representa o HGP, né? Então, já que eu represento a HGP, um beijo para todo mundo da HGP. Um grande abraço para aquela equipe forte, Com né? certeza. Mas que também precisa de ajuda, tá? Quando vocês precisarem de ajuda, não guardem isso para vocês. Não fiquem se sentindo desmerecido ou então envergonhados, né? ou que tem que ser autossuficiente, né? Essa ferida emocional do orgulho e do preconceito, ela tem que ser desfeita. E dando continuidade aí às verdades da doutora Adria, que me emociona muito, fico arrepiada do que ela fala, do que aconteceu com ela, e a gente sabe o quanto que tem de preconceito por trás dos transtornos mentais, né, das doenças mentais. E eu queria saber, doutora Adria, se você escutou, né, na fase que você procurou ajuda, em que as pessoas sabiam que você estava com depressão, né? Como pode, se você tem tudo, se você é uma pessoa muito bem-sucedida, uma profissional extremamente respeitada, economicamente equilibrada, você chegou a escutar essa frase? Eu estou te fazendo essa pergunta porque é comum eu ouvir isso, né? Como é que pode uma pessoa que tem tudo estar com depressão? Na verdade, eu acredito que eu não ouvi porque eu não compartilhei. Eu procurei ajuda, mas foram pessoas assim selecionadas, né? Saí até de Palmas, fui a São Paulo, procurei um psiquiatra lá, procurei psicólogo. Como eu te falei, o orgulho era tanto que eu guardei isso para mim, ia estudar, fazia as minhas consultas, e até da minha família eu segurei muito isso, assim. Eu acredito que eles sabem, mas eu acredito que naquele dia da live foi que muita gente soube da história, porque eu nunca faltei trabalho, Marluci, eu nunca cancelei uma cirurgia, eu nunca cancelei consultório. Às vezes, teve a oportunidade de eu fazer cirurgia, as lágrimas descendo. E eu falei, não, mas assim, guardo a minha dor e vou me dedicar. Eu tinha metas, eu tinha focos. Então, assim, graças a Deus, assim, o meu amor pela minha profissão e também ter uma família para sustentar, pai, mãe, filha, eu tinha motivação. E isso me motivava a não... Então, assim, hoje, depois que eu contei, as pessoas podem começar a analisar a mudança do meu comportamento de uns anos para cá, mais sorridente, mais sociável, mais afável, mais feliz, mais realizada comigo mesma, com espelho, né? Esse processo já deve estar com 6 anos para cá. 3 anos para cá eu fiz a cirurgia, mas veio todo um preparo, né, para eu poder fazer a cirurgia bariátrica e curar o diabetes, mas eu não abri, entendeu? Então, talvez eu não tenha escutado isso, porque eu não compartilhei. Mas existe aquela questão de por que você está assim se você tem tudo, como você falou. É realizada profissionalmente, tem uma filha linda, seus pais estão aqui, é uma especialista com super especialização. Mas a depressão, gente, nem sempre vocês precisam ter motivo, né? Tem a questão de é uma doença que tem uma influência genética, eu tenho uma história familiar. Então, eu tenho o meu histórico genético. Quer dizer,
Quer dizer que eu tenho história genética na minha família que eu vou ter depressão? Não. Você tem uma predisposição e tem os fatores externos. Eu tinha predisposição e entrei num ritmo alucinado de vida, de trabalho, de pouco lazer, né, que me propiciou a desenvolver, né, um período depressivo na minha vida. Mas não precisa ter um motivo. Haja vista tem essa questão de neurotransmissores, da genética que a ciência já explica. Mais uma perguntinha. Qual foi o momento assim decisivo, crucial que você falou assim, não dá mais, eu preciso procurar ajuda? Quando eu operei esse colega, eu sou péssima de nome, é um cirurgião que dava plantão comigo muitos anos e eu precisei operá-lo de emergência. Enquanto eu abria a cabeça dele, eu falei, ou eu mudo, ou então daqui a pouco é alguém abrindo a minha, se der tempo de fazer a cirurgia. Não lembro o nome dele, meu Deus, deu um branco. Um colega nosso. Não precisa, sim. Não Mas, precisa enfim. nem expor, né? Nós temos dentro da comunidade médica e geralmente, doutora Adria, nós presenciamos muito o adoecimento de alguns médicos que eles cuidam tanto das pessoas que não se lembra, né, de cuidar de si mesmo, né? E a gente teve uma época que a gente teve um ciclo muito grande no HGP de pessoas, né, médicos adoecendo e que precisavam. Sem dúvida, Marlúcia, era motivação, como eu falei para você. Amo muito a minha profissão, então a medicina me ajudou muito. Enquanto eu estava operando as pessoas, ou cuidando das pessoas, ouvir daquele familiar, Deus te abençoe, fazer a diferença na vida das pessoas, digamos que era um curativo nessa minha ferida espiritual, entendeu? Então isso foi super importante. Além da minha filha, a minha profissão foi motivador para levantar, trabalhar, como eu te falei. Por esse motivo, eu nunca dei um atestado. Em todos esses 15 anos que eu trabalho no HGP, não tem um atestado por esse motivo, entendeu? Então, foi fundamental a minha profissão me salvar, né? E a minha filha também, foram assim as duas coisas assim, a fé em Deus que eu tenho e assim, fisicamente falando, esses dois motivadores. Aqui, eu te empresto. Pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo aí, eu e a Adria vamos ficar trocando o microfone, porque deu problema no microfone, e nós não vamos esconder os nossos problemas técnicos também, tá? É muito importante a gente assumir a vida como ela é, cheia de verdades, e eu vejo no depoimento da doutora Adria muita verdade, né? Esse coração aberto, né, para falar sobre si, né? Então, o quanto que é difícil da gente se mostrar numa sociedade muito cheia de preconceito, que exige a excelência, né, e a perfeição. E eu gostaria de saber, doutora Adria, quais foram os prejuízos para a sua vida, porque você nos relata que passou 8 anos para, de fato, se entregar a um tratamento terapêutico, né, onde você reconhecesse todas as suas feridas, todas as suas necessidades, e a gente sabe entender que nós somos falíveis, que nós não somos autossuficientes, né? Então, quanto mais a gente demora, né, mais prejuízos a gente tem. E já que ela abriu esse coraçãozão dela, nós vamos entrar dentro, tá?
e é com muito carinho, com muito respeito à sua verdade. E não é só a título de curiosidade que a gente está fazendo essa pergunta, mas é para que a gente se desperte para o autocuidado, né, para a promoção da saúde, para a gente se cuidar de fato, né, não ficar trancado, para pedir ajuda, tá? Ok. Então, prejuízos foram na minha saúde física, né? Graças a Deus, coisas piores não aconteceram, né? Mas eu poderia não ter havido a necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Para tratar de um diabetes que tudo começou da minha insistência em sobrecarregar o meu emocional, né? Então eu vejo isso, que o meu corpo faliu tanto que eu exigi dele. E tudo começou com distúrbio do sono, alteração do humor, não conseguia descansar. E foram anos atrás anos esgotando as minhas glândulas até que elas faliram. E poderia, graças a Deus, ter tido um destino pior. Eu poderia ter feito um infarto, um AVC, né? E a Adria Pessoa, profissionalmente, do ponto de vista técnico, nunca teve interferência, graças a Deus, mas assim, eu tive dificuldades de relacionamentos com um colega, porque não tinha paciência, irritada. Talvez hoje, pessoas que eu tive dificuldades, assim, umas rusgas no trabalho, muitas coisas que, se eu tivesse mentalmente melhor, com uma percepção talvez eu tivesse deixado para lá, não tivesse batido de frente com algumas pessoas. Que quando a gente está nesse meio desse furacão, a nossa percepção da realidade fica distorcida. Às vezes a pessoa te olha ou te fala num tom, não é nem para te ofender, mas como você já está sensível, você já pega aquilo como ofensa. Então, muitas dificuldades de relacionamento no trabalho, por exemplo, em casa, relacionamento, talvez não tivesse tido, não digo que não tudo, mas assim, uma grande parte eu poderia ter tido a paciência ou a percepção que não era aquilo. Né? Você está ferido, você está vendo o mundo cinza, a pessoa diz que é colorido, você está vendo cinza, não, é colorido, é azul, cinza, então assim, muito desgaste, né? Aconteceu nesse meio do caminho que foi desnecessário. Hoje eu vejo. Entendeu? E que mais? E muitas outras coisas, pessoas que eu me trancava, assim, meu círculo social ficou muito restrito à minha filha, ao círculo espiritual que eu frequentava, pai, mãe, irmã, e até eles eu me afastei um pouco, entendeu? Vamos testar mais uma vez o microfone. Agora vocês estão me ouvindo? Dá um sinalzinho aí. Faz pergunta também, gente. Eu gostaria que vocês participassem. Oi, Daniel. Oi, Ícaro. Oi, gente. Ícaro, você sabe quem que é Ícaro? Não sei, mas tem ali, ó. Oi, Ícaro, não é Ícaro? Oi, Ícaro. Oi, Daniel. Oi. Tô dando oi aí. Isso, eu vou dar um beijo, mandar um beijo pro Daniel, que é meu filho do coração. Um beijo pro Ícaro, que é meu filho amado. Sim, estão me ouvindo. Muito bem. Então, mais uma pergunta que eu vou fazer, doutora Adri, e agora nós vamos entrar no teu coração mesmo. Esses 8 anos, você se fechou afetivamente para os amores? Para os amores que eu tive na vida? Sem dúvida. Sem dúvida, deixa eu ver. Eu fiquei... São 15 anos de Palmas. Eu tive uma fé antes do meu namorado, uns beijinhos na boca. Fechei total, até encontrar o meu marido. Então, vamos lá, vamos para tempo, viu, gente? Nós vamos falar aqui de tempo, porque tempo passa rápido e muitas vezes a gente perde muito tempo, né, não se permitindo. Tenho certeza que não foi porque não apareceu, não tinha nenhum homem interessado nesse mulherão aí, né? Mas é porque tranca o coração. Não deixava ninguém se aproximar.
Botava a cara mais feia que eu podia colocar, tipo, vaza, que aqui não tem espaço para ninguém, não. Né? Meu trabalho, minha filha, minha família, e cortava tudo quanto era da forma, tentava ser o mais azeda possível. Foi assim. Agora não tem como voltar atrás, mas tipo assim, Não. muito sem dar beijo na boca, muito tempo. Não é para voltar atrás, né? Porque o tempo não volta atrás, mas é para você que está nos assistindo saber o quanto de prejuízo que a gente pode ter, né? Se a gente não reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente está com sofrimento mental, que a gente está com problema. Então, doutora Adria, eu gostaria, já que você permitiu, né? Você veio para essa entrevista de peito aberto, então nós entramos dentro. Então nós estamos fazendo essas perguntas aí. Mesmo. E isso serve para vocês, tá, gente? Esses exemplos da nossa vida real servem para quem está escutando, né? É bíblico que fala que quando a gente dá um testemunho, né, serve para as pessoas que estão ouvindo, não incorrer no mesmo erro ou na mesma situação. Você ficou quanto tempo sem nenhum afeto? Porque você ficou 8 anos, né, nessa situação, mas desses 8 anos... Afeto mesmo. Eu tive uma paquera, tô com meu marido 7 anos, tô há 15, 8 anos. 8 anos? Uhum. 8 anos. Pois é. Então, o quanto que é importante, né? A gente se abrir para as relações afetivas também. E quando a gente fala de afeto, não é só relações sociais e não é só namorado. Porque às vezes, quando a gente se tranca, né, nessa amargura, em trancar o coração e jogar a chave fora, a gente também perde essa ajuda do contato social, porque as pessoas também do nosso convívio social nos ajudam muito numa conversa, num acolhimento. Então, não é só ajuda de profissionais. Lógico que você não vai sair procurando Deus e todo mundo aí, qualquer pessoa para você abrir seu coração. Mas a gente tem as pessoas certas em quem a gente confia, em quem a gente acredita e sabe que não vai sair expondo a vida da gente de qualquer forma. Recorrer às relações sociais também é importante. Né? E eu gostaria de falar um pouco com a doutora Adria sobre esses recursos hoje que ela tem. Quais foram os recursos mais importantes em se tratando de recurso social como mecanismo de proteção para a saúde mental que você teve? Recurso social, eu tive... eu pude me dar o luxo de reduzir carga horária. Teve um tempo que eu saí daqui da cidade, meu marido tem uma casa em Itaquaruçu. Na época a gente ainda não tinha oficializado, mas ele teve a sensibilidade de dizer: eu preciso te tirar daqui do olho do furacão. Morei 1 ano em Itaquaruçu, foi desgastante por um lado, mas me deu tempo para, sabe, todas essas coisas que só você pode fazer, essas análises pessoais, essas meditações, né? E então eu diminuí um pouco a carga do trabalho. Então, foi um ano assim sabático nesse sentido. Reduzi carga horária do Estado, do meu consultório, apertou financeiramente, mas foi importante para mim. Eu encontrei um grupo de pessoas maravilhosas, meninas do V3. Se vocês tiverem ouvido isso, eu estou morta de saudade. V3 é um grupo de voleibol, mas, na verdade, elas são as terapeutas. Sabe por quê? E o bacana é que as idealizadoras, elas são evangélicas e têm uma proposta de fazer mudanças na vida das pessoas. Lucy, a Paulinha, a Nímia, que são as cabeças, elas têm esse projeto, até bolsa para as meninas que não têm condições de pagar a mensalidade, elas fazem isso. E quando eu cheguei lá no V3, eu fui porque eu queria alguma coisa que eu gostasse de fazer, atividade física. Eu amo voleibol desde a minha adolescência e estava afastada. Aí vi aquelas fotos no Facebook e mantei no privado da Lucy. Poxa, eu jogava voleibol quando eu era adolescente, na época da faculdade. Existe a oportunidade
elas abriram, sabe? E o que é bacana lá, que era uma grande família. Além de fazer atividade física, eu achei interessante que antes todo um carinho assim, de receber as integrantes novas, de antes da atividade física, alongamento, fazer preces. Eu achei aquilo o máximo, dar as mãos assim em volta, fazer prece. E hoje a fulana está com o pai doente, vamos orar em favor da filha da fulana. E, enfim, e aquilo ali eu me senti no meio, coisa que eu tinha me excluído. Eu tenho amigos ainda da época da faculdade que moram aqui. Leozinha, um beijo no coração. Que eu me afastei com vergonha, porque eles sabiam como eu era, eu estava com vergonha do que eu estava me transformando. Então, me afastei até dos meus amigos queridos. Né? Então, isso daí foi muito bom, que além de ter atividade física para estar fazendo, gerando aí endorfinas, esse grupo que me abraçou de uma forma assim, que eu me senti fazendo parte de um mundo além de medicina, entendeu? Além de estar lidando com doença, medicina, isso me ajudou demais, de um tanto que eu descia lá do Taquarussu para vir com elas, para participar. E a gente começava e tinha dia que meu marido já estava, gente, o Adri, 11 horas, a gente tem que subir, 11h30, a gente brincando e rindo. Então, isso foi muito importante para mim. Fisicamente, mentalmente, eu me senti fazendo parte de algo, além de medicina, além de HGP, além de consultório, além de um monte de coisa. Me ajudou demais. Foi terapêutico. Demais, demais. Nós temos uma pergunta, e aí você vai me ajudar a responder, porque você tem conhecimento de causa. Uhum. Como trabalhar a irritabilidade em casa depois de um dia estressante de trabalho? Meu Deus, o que eu fiz? Assim, não tem receita de bolo, não. Mas eu gosto muito de música, música instrumental, musicoterapia. Música me ajudou muito. Prece. E aí eu ficava assim, mantrando preces. Leitura, tentava deixar minha casa um ambiente mais favorável para lidar com essa irritação. A atividade física que eu falei para você, o esporte, me ajudou muito nessa questão de melhorar o sono, de liberar endorfinas. Teve ajuda de medicação também, gente. Eu não vou dizer para vocês que não teve medicação, que é mentira. Teve sim, precisou. Até hoje eu ainda estou tomando. Claro que assim, doses bem baixas, até porque meu peso hoje em dia já eliminei 36 quilos, então não preciso mais de tanta medicação. Mas assim, ter um ambiente favorável, aconchegante, né? Porque a sua casa é o seu refúgio, né? Então, era lá que tem os meus bichos. Eu acho que hoje eu entendo que eu ter 14 gatos e 6 cachorros também acho que foi terapêutico, essa minha de gostar de animais, a música, a leitura, a fé. Fé foi tudo, viu? Fé, assim, eu falo tudo porque foi um dos pilares fundamentais para a minha recuperação. Né? Então, acreditar que nós não estamos sós, acreditar que nós não somos só essa carne que vocês estão vendo aqui, né? Que nós não somos só a Adria mente, nós somos um ser. Nós somos corpo, mente e espírito. E por eu acreditar que nós estamos aqui e que nós temos um grande maestro orquestrando tudo isso, e assim, eu não critico quem não acredita não, tá, gente? Eu estou falando para vocês a minha experiência. O padrinho da minha filha, que ele só entrou numa igreja para batizar a Maria Clara, ele se diz ateu. Mas, para mim, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Eu falei, ele vai ser o padrinho da minha filha. Ele entrou na igreja, nós somos amigos desde antes de faculdade. Assim, nós seguimos, ele achava que ia fazer medicina, depois se encontrou. Hoje ele é doutor, pesquisador lá na Universidade Federal do Pará. Mas ele entrou na igreja para batizar minha filha só e se diz ateu. Mas é uma das pessoas com princípios morais e éticos assim, mais íntegras que eu conheço. Então, assim, acreditar em algo não é só estar dentro de um templo religioso, Pai Nosso que estás no céu, aquele negócio mecânico, né? Oração, aquele pessoal que está lá na sala vermelha,
que eu vejo assim que estão, às vezes, com dor, estão cansados, estão exaustos, eles estão colocando todo o amor que eles têm para estar cuidando daquelas pessoas que estão lá. Aquilo é oração, gente. Entende? Então, assim, para mim foi super importante. Toda vez que eu falo de Jesus terapia, né? Mais uma vez falando, não criticando quem se diz ateu ou que não acredita em Jesus, mas eu, Adria, para mim foi super importante. Acreditar que eu tenho um pai para recorrer na hora que eu ia lá para o chuveiro chorar, fazer a minha prece, eu sentia minha alma lavada. Isso para mim foi assim muito, muito importante, independente aonde. Mas encontrar essa tua conexão com o mais alto é super importante. Nós estamos falando de saúde mental e aí tem alguns participantes falando sobre salário, sobre dinheiro. Né? Nós entendemos que faz parte da nossa saúde mental, sim, ter uma vida econômica, financeira estruturada. Mas para falar de saúde mental, a depressão ela atinge uma parcela considerável, né, da população com uma condição financeira altamente favorável. Eu posso falar? Só para exemplificar. Eu diminuí a minha carga horária. Eu diminuí, assim, consideravelmente todo o dinheiro que eu estava ganhando e eu estava doente, mentalmente e fisicamente. Quando eu reduzi a minha carga horária, coloquei a minha casa aqui para reformar e fui lá para Taquarussu, você não tem noção, financeiramente foi um período muito apertado para continuar pagando os boletos, não sei o que eu já tinha. Mas eu precisei. Então, o financeiro é muito importante, Tem pessoas que adoecem por dificuldades financeiras, tem. Mas eu vinha numa vibe de, assim, ganhando bem, trabalhando, produzindo, mas eu estava doente. Eu estava desgastada, eu precisei recuar, reduzir, assim, bastante mesmo, consideravelmente, para eu me recuperar. 1 ano depois, eu voltei para a cidade. Aí eu entrei com um recurso para pedir para voltar, que eu estava me sentindo preparada. Eu me afastei por 1 ano, entendeu? Então, assim, é importante dinheiro? Mas às vezes você está cheio de dinheiro e esse dinheiro não está te ajudando a resgatar a saúde física e mental. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Tem que haver um equilíbrio, porque o dinheiro não preenche o vazio, né? Que do relato de uma pessoa, quando a pessoa chega para relatar uma depressão, é um vazio muito grande que o dinheiro não preenche. O dinheiro ali não é nem levado em consideração para a pessoa, né? É importante, mas não é tudo, gente. É importante, mas não é tudo. Eu vou voltar a uma pergunta que falaram sobre a irritabilidade. A irritabilidade é uma emoção que ela se dá, né, em decorrência de vários fatores. E se ela é uma emoção, a gente precisa falar das emoções e não negá-las. E o primeiro passo para a gente lidar com essa irritabilidade, do estresse que nos causa, é reconhecer que você está irritado e buscar a origem, né? Você está atento a esses sinais que o nosso corpo dá, né? Porque a irritabilidade ela aparece de um estímulo externo. E se você não está atento a esse estímulo externo que está te causando irritabilidade, você vai continuar irritado. Então, essa percepção, essa consciência que nós temos que ter sobre essas emoções que aflora, os estímulos externos, ele vem em questão de segundo, você pode ser reativo ou você pode controlar, né? É a questão do autodomínio em relação às emoções cotidianas do nosso dia a dia. Mas cabe uma outra live para tratar só de emoções, que é muito importante a pessoa saber nominar as emoções que ela está mais predisposta.
Tá faltando 10 minutos, doutora Adria, para nós terminar Eu vou só fazer uma fala rapidinho sobre isso. É bem rápida, mas eu acho que é importante. Nós temos uma tendência, a sociedade, de que a gente tem que demonstrar que a gente é perfeito. Tá sorrindo o tempo todo, não ter reações, e assim, a irritabilidade faz parte. Ela é uma reação normal diante de frustrações. O que isso não pode ser uma constância e está afetando as suas relações afetivas, sociais, rendimento. Mas nós somos humanos. Você leva uma fechada lá no trânsito, eu tento não falar palavrão, porque eu não queria que a minha filha falasse. Eu não falo, mas você fala, ai, abençoado, vai com Deus. Entendeu? Então, assim, faz parte da vida. Esse negócio, a sociedade exige, assim, corpos perfeitos, atitudes perfeitas, pessoas perfeitas. Não. Nós somos factíveis de, né? O problema é quando está tão curto que você está explodindo com tudo, você não está tendo aquele limiar de tolerância. E está afetando seus relacionamentos, no seu trabalho, pessoal, em casa. Aí é doença, gente, mas assim, um nível de resposta negativa à frustração, né? Não sejam críticos. Esse problema de eu ser crítica demais comigo e exigir demais padrão de perfeição que eu adoeci. E é justamente isso, né? Não exigir essa perfeição e a gente está atento a esses sinais que nos aparecem. Não é negar as nossas emoções, né? Jamais. Nós temos que nos reconhecer dentro das nossas emoções. E eu vou responder uma pergunta que é: o que fazer quando percebemos que tem alguém da nossa família que está com esses mesmos sintomas relatados aqui pela doutora Adria? O que fazer? Oferecer ajuda, né? Eu acho que a família é o primeiro meio social, porque a família é um meio social, em que a gente possa abrir, perceber e falar assim: olha, o que está acontecendo com você? Eu percebi que você está irritada facilmente, o que está acontecendo? Não seria melhor você procurar uma ajuda especializada de profissionais que possam de fato te ajudar? E às vezes chamar para essa conversa aberta sem criticar, né? Porque geralmente as pessoas que estão nessa situação, que se torna facilmente irritáveis, estressadas e às vezes até mesmo agressivas, elas, de vez de com esse comportamento falar assim: ei, eu estou precisando de ajuda, as pessoas simplesmente se afastam e começam a criticar, mas não param para compreender o que está causando isso na pessoa. Então, nós estamos numa sociedade que tudo é permitido, mas pouca coisa é tolerado. Então, é a questão da tolerância e um diálogo mais aberto, né, que tem que começar dentro da família. E como nós estamos com o nosso tempo curto, vamos verificar se temos mais alguma pergunta. A terapia com Jesus, tem muita gente que faz terapia com Jesus, maravilha. Não pode esquecer da espiritualidade, jamais. Eu só tenho uma colocação. Tem que ser, nós somos corpo, mente e espírito, tá? A depressão, ela é um desequilíbrio de neurotransmissores, ela é uma doença física que compromete a nossa mente e o nosso comportamento. A parte espiritual é muito importante, mas a gente precisa aliar nos três níveis. Eu não posso esquecer que o meu cérebro está com a bioquímica comprometida, que eu preciso de medicação, claro que não são todos os casos leves, às vezes só a terapia e a questão espiritual, mas a gente não pode entrar na linha do fanatismo. Tem que haver um equilíbrio. Muito cuidado com isso. Tá? Eu entrei nessa linha inicialmente, e não é só isso. E me recusei a tomar medicação, e me recusei a procurar um profissional da psicologia. E eu hoje tenho uma maturidade, não lembro quanto tempo depois, para eu ter mesmo com conhecimento, fiquei achando que eu era forte o suficiente e fiquei desmerecendo a questão do desequilíbrio orgânico. Então, tem que ser nos 3 níveis, gente. Biopsicossocial. Exatamente.
Tá bom? Não esquece. É excelente Jesus terapia, mas não esqueçam. Não é só isso. Que tem a mente e que tem a questão orgânica também. Tá bom? Certo. Vamos finalizar, doutora Adria, perguntando para você. O que, apesar que você praticamente já respondeu, mas vamos reforçar, né? Porque essa live é para você que está em casa, é para você que tem um familiar, que tem um amigo, um parente, né? Ou que está no trabalho, que tem uma pessoa que está nesses níveis, né, de sintomas, e que a gente possa reconhecer não só na gente, mas também no outro, saber que o outro precisa de ajuda, saber que você pode não ser o profissional que vai ajudar, mas você pode ser o colega, o amigo, o familiar que vai indicar, que vai dar a mão, que vai dar o colo. Então, eu gostaria de saber de você, doutorada, que passou por isso tudo, o que você recomenda para as pessoas que possivelmente estão passando por situações delicadas dessa natureza, de forma direta ou indiretamente, né? E que precisa desse apoio, né, da saúde mental, e que é verídico. A gente não pode pensar que é só terapia com Jesus, ou então que é só terapia com psicólogo, e que a gente precisa também, muitas vezes, tomar uma medicação prescrita de forma responsável, e que você, por exemplo, às vezes está com problema, alteração do sono, vai lá e pega um Rivotril da vovó, né? De jeito nenhum. Ou então pega um Rivotril Que serve para Maria, não quer dizer que vai servir para João. De jeito nenhum. Então, a gente finaliza com essa reflexão e esperamos muitíssimo que vocês possam estar com a gente sempre aqui, porque a gente vai querer dar continuidade a essa fala, tá? Agradecemos imensamente todos que participaram, nós batemos aí um recorde muito bom, um bate-papo muito bom e uma interação muito legal com vocês que participaram junto com a gente na live. Gostamos demais disso, que vocês possam dar continuidade. Um abraço, viu, Marcos Maia, por estar participando. Não vai pegar o remédio da mamãe para poder dormir, legal, tá? Então, passo a vez aí para a doutora Adria, e muito obrigada, agradecida imensamente pela sua participação, pelo seu coração aberto de estar aqui com a gente. Gente, eu que agradeço pela bendita oportunidade de estar aqui. E essa minha decisão de estar abrindo a minha vida pessoal é realmente para mostrar que não é feio, não é ser fraco, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre essa questão de quando eu me demonstro a minha fraqueza, é aí que eu sou forte. E eu entendi que ficou muito mais tranquilo quando eu tomei essa decisão, né? Então as coisas vão fluindo de uma forma, né? Assim, eu estou muito, muito feliz e realizada profissionalmente, pessoalmente, comigo mesma, né? Me olhar no espelho e sentir a satisfação de ver o que eu estou vendo, e não só fisicamente, mas assim, reconhecer nos meus olhos aquela menina que saiu lá de Marabá com 16 anos, cheia de sonhos e de esperanças.